Debates do Povo. Olá, muito bom dia, Fortaleza. A capital amanheceu com muita chuva e trânsito caótico. Muito bom dia, Cariri, terra do mestre cabaceiro Ceará. Bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 30 de maio. Está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. E na CBN Cariri, pela FM 93.5. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nesta quarta-feira nota criticando o envolvimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no pacto em favor das reformas. O compromisso foi fechado em encontro no Palácio Alvorada entre os presidentes dos três poderes. Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, comprometeram-se a assinar em 10 de junho um pacto a favor das reformas. A Associação dos Juízes entende que Toffoli não deveria ter assumido publicamente compromisso com a reforma da Previdência, já que, provavelmente, o STF precisará julgar questionamentos em torno de mudanças nas regras de aposentadoria. Por falar em aposentadoria, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, após reunião com a bancada do Partido Progressista, o PP, que o governo está confiante em atingir um meio termo com o Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência. O PP é um dos 13 partidos que manifestaram apoio à aprovação da reforma, mas defenderam modificações no texto enviado pelo governo. Os partidos querem a retirada de alterações no pagamento do benefício de prestação continuada, BPC, pago a idosos de baixa renda, e na aposentadoria rural. No programa de hoje, vamos falar ainda do COAF, que sai do Ministério da Justiça de Sérgio Moro e vai para o Ministério da Economia de Paulo Guedes. Vem com a gente, ouvinte do Debates do Povo. Para debater os fatos que agitam Brasília esta semana, estão comigo aqui nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Luiz Eduardo Fontinelli Barros, economista e vice-presidente do IBEF, e Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do O Povo. Lembro que você, ouvinte e internauta, participa aqui do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online, e ainda pelo Twitter, @O Povo CBN e @O Povo Online. E você também já pode, desde ontem na verdade, você pode escolher o tema a ser discutido no programa de amanhã, sexta-feira, com a Sociedade de Debates. A opção 1, COAF deveria ficar sob responsabilidade do ministro Moro? Tema 2, foi correto o STF ter criminalizado a homofobia comparando ao crime de racismo? Participe! São 11 horas e 12 minutos. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito bom dia, Luiz Eduardo Fontinelli Barros. Muito bom dia, Plínio Bortolotti. Olá, bom dia. Pergunto a vocês, está certo o presidente do STF assumir um compromisso de aprovação das reformas com os outros dois poderes? Vamos lá, silêncio aqui. Eu começo? Vendo. Pode começar, vai lá. Plínio Bortolotti. Eu escrevi um artigo ontem no Calor da Hora, dizendo que isso, usando o linguajar dos ministros do Supremo, é uma teratologia, né? Um presidente do Supremo Tribunal. É a linguagem que eles usam lá na corte, que é uma monstruosidade, uma coisa absolutamente fora dos padrões e equivocada, né? Porque o ministro do Supremo, primeiro que a Constituição reza que os poderes têm que ser harmônicos e independentes, né? Um não pode misturar com o outro e um não pode entrar na seara do outro, né? E pior ainda é porque o Supremo pode ter que julgar algum desses pontos desse pacto aí que eles vão assinar, né? E como é que fica? Aí diz, não, mas ele não está lá como presidente, está lá como um cidadão ou preocupado. Não, você não tem como separar a pessoa daquilo que ela faz e aquilo que ela é, não é? Ele é presidente do Supremo, presidente de uma instituição importante, e eu acho que ele deveria ter mais cuidado. É interessante que ontem, como eu escrevi no Calor da Hora, né, eu achei um troço estranho
Mas fiquei em dúvida, o artigo meu está publicado hoje. Aí eu consultei 2 juristas que eu considero muito e que têm posições diferentes. O professor Roberto Martins Rodrigues, que ele disse que o Toffoli se equivocou-se completamente ao fazer isso, e o Valmir Pontes Filho, que a gente já teve aqui também no debate, que ele disse que não vê problema em ele ter feito isso em caráter pessoal, né? Ele não veria problema e isso não implicaria depois em algum constrangimento se o colegiado tivesse que julgar alguma questão relativa a Vamos ver o que eu considero errado. Eu listei no artigo 3 questões, né, por que eu considero isso errado, apesar de eu não ser jurista. Eu digo o seguinte, mesmo que fosse correto o Toffoli assinar aquele documento, ele não poderia fazê-lo sem consultar os demais ministros, né? O presidente da Corte é considerado um igual entre os iguais, ele não tem uma hierarquia de subordinação lá, mesmo ele sendo o presidente do Supremo. Então ele não pode, em questões tão sérias como essa, falar em nome da instituição. Depois, a outra questão que eu coloco, eu listei 3, é que é impossível, né, você separar a pessoa Toffoli do presidente do Supremo, não tem como. E terceiro, aquilo que eu já disse, né, que ele vai afiançar algumas medidas que depois talvez o Supremo terá de julgar. Então foi um erro completo, eu acho que o Toffoli devia reconhecer que errou e sair fora dessa armadilha. Luiz Eduardo Fontinelli Barros, está com uma cara séria, eu acho que está discordando completamente, né? Plínio, normalmente até eu concordo, eu tenho muitos pontos de concordância com o Plínio, mas dessa vez não. Porque eu acho que nós temos que analisar a coisa de uma forma mais ampla, numa visão macro. Nós estamos falando de propostas para o Brasil, onde os 3 poderes estão manifestando o seu apoio às reformas. Ele não declarou apoio a um determinado ponto da proposta. Por isso eu acho que isso não invalida, ao analisar friamente na ponta da lei, analisar a constitucionalidade ou não das medidas que vão ser propostas. Eu acho que foi importante a demonstração para que diminua a tensão na economia. Nós estamos vendo hoje, saiu o resultado do PIB, o PIB do Brasil no primeiro trimestre diminuiu, quer dizer, isso é danoso para toda a sociedade. Quer dizer, hoje nós estamos vendo aqui o governo do Ceará, que é um dos estados mais bem organizados financeiramente do país, também anunciando a necessidade de fazer cortes para poder se adequar às baixas receitas que estão sendo praticadas. Então, o que puder diminuir de tensão no ambiente político e econômico é bom para que o Brasil possa caminhar e começar a ter novas agendas. A gente não pode ficar só voltado para o passado. Nós temos um futuro para construir. E, nesse ponto, eu entendi o comportamento não só do Toffoli, como também do ministro. Eles não se comprometeram a aprovar a reforma. Eles se comprometeram que iam trabalhar para fazer a melhor coisa possível. E, por exemplo, você colocou também essa conversa do PT. Quer dizer, o PP é um partido que, dizendo, olha, nós concordamos com a proposta desde que mexo naquele ponto. Ok? Eu acho que isso é democracia. Entendeu? E essa harmonia entre os poderes é importante. Não necessariamente subordinação. Eu acho que o fato de ele dizer que apoia as reformas está dizendo para a sociedade brasileira que nós temos que fazer reformas. Agora vamos discutir quais são elas. Uhum. Mas olha, esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal fazer isso. O único pacto que seria possível o Supremo assinar seria um pacto em defesa da Constituição. Fora disso, o Supremo... Para isso nem precisaria... Não, é isso que eu estou dizendo. Né? Agora, né, segundo eu li ontem, né? Aliás, segundo eu li, isso é a verdade. Eles vão colocar lá 3 questões, que seria segurança pública, reforma da Previdência e reforma tributária. Isso é proposta de governo. Não dá para o Supremo ir lá e afiançar essa proposta, ainda que seja genericamente. Tanto é que as próprias entidades dos magistrados já estão fazendo carta condenando essa situação. Tá? E no Congresso também está sendo criticado, porque o texto básico que apresentaram diz que o pacto seria para combater o crime nas ruas e nos gabinetes. E alguns deputados estão entendendo que isso aqui seria aquela velha criminalização da política, não é?
Então é um assunto que vai ser discutido ainda, mas que é um equívoco completo, porque promove, se é para criar um pacto, está promovendo divergência entre o próprio meio jurídico. Eu acho que isso foi uma boa oportunidade para a JUF se manifestar, porque ela nem não tem se manifestado numa série de outros abusos jurídicos que têm acontecido no país, e ela tem ficado calada. Eu acho que surgiu uma oportunidade boa. Eu acho que, se isso é uma coisa errada, que peça o impeachment do presidente do Supremo. Ok? Se é contra a lei, se é questão de opinião, do mesmo jeito que eu tenho direito à minha opinião, você tem a sua, ele tem a dele, e ele tomou uma decisão que e obviamente vai responder por ela. Entende? Agora eu acho que, entenda o seguinte, a proposta que foi apresentada pelo Paulo Guedes é a proposta do governo, mas o problema da Previdência é um problema nacional, não é um problema do governo. O governo ele tem que buscar uma solução para esse problema. O problema da aposentadoria é um problema que vem do passado e não é nacional, inclusive, é um problema demográfico. Mas então me diga o que é que o Supremo tem a ver com isso, se essa questão não está sob o julgamento dele? Nada. Nada, é só uma manifestação de boa obviamente, vontade para diminuir a tensão. Agora o problema mas não muita está gente diminuindo. que quer que mantenha a tensão, porque tem medo do que pode acontecer se houver mudanças no Brasil. O problema do Brasil é esse aqui. Muita gente não quer que mude nada, quer que continue do mesmo jeito, com a desigualdade, com a roubalheira, com a corrupção, com o desrespeito. Por exemplo, um ministro do Supremo deu um habeas corpus para um afilhado de casamento dele e disse que não está impedido, e eu não vi a JUF se manifestar nesse caso. Não, eu não vou defender a JUF, eu estou defendendo aqui meu ponto de vista. Assim, mas o meu direito agora é o seu direito citei, e é o do Toffoli também. Eu só citei aqui que eles estão contra, e tem direito. Agora o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tem direito à opinião dele. Ele não tem direito a admeter o Supremo Tribunal Federal no meio. Ele não é o dono da instituição, ele é apenas o presidente, vai ficar lá 2 anos. Mas olha, entenda que o que houve ontem foi uma manifestação simbólica, porque na verdade aquilo não compromete nada, porque se ele assinar, não? Se o presidente do Senado, ele não assinou nada, ele assinou um pacto, trazendo um fato concreto, o plenário é que decide, não é ele que decide só. Do mesma forma para o Davi Alcolumbre e para o Rodrigo Maia. Mas o Supremo não age de ofício. Então ele vai ter que ser provocado, e ao ser provocado ele vai se manifestar. A hora que ele assina um pacto e depois só um gesto de boa vontade. Muito bem, vamos lá que os nossos ouvintes também estão participando aqui do Debates do Povo. Vicente Lemos de Aquiraz diz: se o pacto foi aberto à imprensa, tem o objetivo de beneficiar o país e toda a sociedade está tomando conhecimento. Não há por que considerar isso algo errado. Considero um ato democrático. Estou vendo aqui o Luiz Eduardo concordando com o nosso ouvinte, né, Luiz Eduardo? O Marcos Roberto de Calcaia diz: a reforma da Previdência da equipe atual do governo não é consenso. Não há um consenso de que é boa para o Brasil. Apenas uma parte foi às ruas. O Francisco Moreira diz: o Centrão é um supermercado. O PT já virou só não se deram conta. Estamos aqui, estou vendo já a luzinha piscando aqui, já temos que chamar um intervalo. Muito bem. A Bárbara do Passaré diz: me desculpe, mas o presidente do Supremo não pode aparecer em uma reunião para assinatura de um pacto com chefes de outras instâncias como um cidadão comum. Ele está lá como o presidente de uma instituição. Isso é irresponsável, visto que ele não pode comprar uma proposta governamental ou política, visto que ele e os outros irão julgar qualquer contradição constitucional. Aí comprar ela usou como sinônimo de aceitar, né? Supõe, né? A Esther Paixão de Lima diz: não a reforma da Previdência, vamos às ruas defender nossos direitos. Eu queria aproveitar e perguntar, porque hoje tem manifestações marcadas para hoje, né, de estudantes, alunos, trabalhadores que estão marcados para voltar às ruas hoje. Vão ter que encarar a chuva aqui em Fortaleza, para protestar contra o arroxo nas verbas das universidades e institutos federais, né, que o governo determinou. E tem sido, parece que está tendo, né, Plínio e Luiz Eduardo, começou lá, né, na semana anterior, teve lá uma manifestação que foi na quarta-feira, né, dos estudantes, dia 16 ou dia 15, se não me engano. Aí no domingo veio a manifestação pró-governo, e agora vai ter outra de novo dos estudantes. Hoje, vendo, já. Sempre durante a semana, e outra no domingo. É isso, Dudu? Segundo alguns, é porque
Protesta na semana quem está trabalhando, quem não está empregado. E o pessoal que está trabalhando não pode faltar ao trabalho, só pode protestar no domingo. Mas eu acho que não é a minha opinião isso, eu estou só reportando o que dizem. Eu acho que são manifestações democráticas. Quem é o direito do juris esperneandis, né? Se a pessoa está sendo incomodada, tem direito de protestar. Agora, eu acho que as pessoas no Brasil precisam também imaginar que não basta protestar, também tem que ajudar a construir soluções, porque só nós estamos há um bocado de tempo vetando as soluções e os problemas se agravando. A própria reforma da Previdência, o Fernando Henrique tentou, começou, não conseguiu fazer a contento, Lula tentou, não conseguiu fazer, Dilma a contento, Dilma também, Temer também, quer dizer, e aí o problema está ficando cada vez maior. Por quê? Porque a gente concentra muito foco no protesto e não na construção da solução. Por exemplo, a reforma da Previdência, por exemplo, o Novo fez uma colocação importante, um ponto que já é quase um consenso do BPC, do benefício continuado. O Partido Novo lançou uma sugestão. Vamos fazer o seguinte, deixa a opção, o cidadão que vai se candidatar, ele escolhe se quer receber 40% com 60 anos ou aguardar aos 65 para fazer 100. Atende aos dois lados. Eu acho que é uma solução bem mais adequada do que só dizer essa aqui é ruim. E o que é que põe no lugar? O fato é que nós precisamos ter uma reforma que dê uma redução nos desembolsos públicos. Ok. Estamos aqui, participação de ouvinte, Plínio. Só que o José Maria do bairro de Fátima diz assim: Supremo não é para se manifestar, é para julgar. O que está acontecendo é uma conspiração contra os menos favorecidos deste país. Temos que dar uma resposta nas ruas. Pela primeira vez na minha vida, vi uma parcela da população ir para as ruas a fim de retirar seus próprios direitos. Estão alienados ou comprados. E agora, Luiz Eduardo? O que você acha disso? Cara, pela primeira vez aqui, o ouvinte que viu a população ir para a rua para tirar os próprios direitos. Né? Isso é a opinião dele. Nós estamos numa democracia, tá? A gente tem que aceitar, cada um diz o que quer. Okay? Não necessariamente quer dizer que esteja correto. Entende? No meu entendimento, no entendimento dele, as pessoas foram protestar para retirar direitos. No meu entendimento, foram protestar para buscar construir uma solução. Tá certo. Porque eu não vi ninguém dizer, o próprio governo, em nenhum momento disse que a proposta era imexível. A gente sabe que toda proposta vem com alguma coisa a mais que pode ser retirada. Isso faz parte do processo democrático de negociação das soluções. Agora, é importante que é o seguinte, não tira o benefício continuado, bota o que no lugar? Certo. Ok? Quer dizer, eu acho que nós estamos construindo a solução, ou então estamos vetando. Plínio Bortolotti, que eu te interrompi, você ia falar eu acho interessante de alguns que acusam os estudantes de não trabalharem, de serem vagabundos ou de receber dinheiro para fazer a manifestação. Primeiro que eu participei de muita manifestação quando era estudante, nunca ninguém me pagou. Então alguém deve ter guardado meu dinheiro, eu vou ver se eu cobro de alguém. Segundo, tem um caso muito interessante no mundo de uma menina sueca chamada Greta Thunberg. Ela tem 15 anos e por causa dessa questão de um clima, um dia ela resolveu deixar de ir na aula numa sexta-feira, sentou em frente à escola dela sozinha e ficou lá fazendo um protesto silencioso contra... Essa menina, ela provocou um movimento mundial contra o aquecimento global, não, né? Mas para ver como reduz o aquecimento global, já falou na ONU e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Eu pergunto, essa menina é uma que não faz nada? Né? Então os estudantes têm o direito inclusive de deixar de ir na aula para protestar quando vem ameaçado o futuro deles. E a gente está observando no mundo inteiro hoje que essa questão do clima, os estudantes estão despertando para isso porque estão acabando com o futuro deles. Não é? Esses meninos aí são netos de 68 e a gente tem que saudá-los e não criminalizá-los. O Francisco Moreira, nosso ouvinte, diz: se ouvir pelo menos uma bandeira vermelha, não boto nem o pé na calçada. Falando das manifestações de hoje, né? O Gilberto Maia diz: é impressionante a defesa dessa reforma da Previdência. Acho que ele está impressionado aqui com o Luiz Eduardo Fontinelli Barros. O Joaquim Vicente do bairro Damas diz:
Sobre a Previdência Social, acho que nenhum político deveria ganhar ou ter privilégio, além daqueles que pagam seus salários. O Almir Gomes, da Vila União, integrante aqui do nosso Conselho de Ouvintes, diz: posso estar errado, mas essa ida do Toffoli a essa reunião tem coisas embutidas que fogem ao nosso conhecimento. Estão escamoteando algo, o presidente não vai dar um nó em pingo d'água. Tem algo aí, aguardem. Em tempo, não podemos esquecer que existem várias representações acerca de membros do governo no Supremo. Bom, tem a questão aí que o Sérgio Moro provavelmente será, já disse o presidente, depois voltou atrás, mas o que tudo indica, o Moro tem grande chance, pelo menos, né? Devia ser indicado aí na primeira vaga disponível no STF. Daqui a pouco eu queria mudar de tema aqui, que a gente falou na abertura do programa, que tem outros 2 temas aqui para a gente conversar. Mas deixa eu ver mais aqui algum ouvinte. O Diego Caetano diz: a ânsia do Plínio em ver as coisas darem errado é nítida. Todo tripulante tá tampando os buracos da embarcação e o Plínio puxando água para dentro. Eu já falei, né? Muda um pouco essa negócio da embarcação, porque eu já disse. Essa embarcação tá todo mundo dentro, mas tem uns nos camarotes lá comendo caviar e champanhe e tem outros remando na galé. Essa é a questão que a gente precisa corrigir no país. É transformar esse país num país menos desigual, né? E essa reforma da Previdência, eu não sei se vai por esse caminho, não. Porque a maior economia dela é feita, já disse aqui, no regime geral. Regime geral, o máximo que paga é 4 mil, em torno de 5 mil reais. E de lá que vai sair 70% da economia e outra parte da aposentadoria rural, que o pessoal quer impedir o pessoal do campo de se aposentar. Então, quer fazer a reforma da Previdência? Faz, mas não venha vender essa imagem que está tirando do rico para dar para o pobre, porque não procede. O Erlon Lopes diz: se alguém contestar alguns pontos da reforma, quem será a instância provocada a resolver? Se for a STF, como ele vai votar, já que assinou um pacto? Muito bem, tem um outro tema que eu queria conversar, Luiz Eduardo, e queria começar ouvindo a tua opinião, que é o seguinte: o otimismo do Paulo Guedes após a conversa com o PP é contagiante? Olha, eu acho que gostaria que fosse, mas eu não diria que foi tanto otimismo, porque o que o PP disse foi mais ou menos o que vem sendo colocado, entende? Então, que as pessoas já aceitam a reforma da Previdência, desde que mexam na aposentadoria rural, no BPC, principalmente. Entende? Quer dizer, então, a BPC, no meu entendimento, se deixar os beneficiários decidirem, seria a melhor solução. E a aposentadoria rural, eu acho que está tramitando aí a MP de revisão dos benefícios do INSS, quando analisarem a quantidade de gente que recebe benefício rural, se for ajustada à realidade, não precisará do que foi colocado, entende? Porque o que acontece é que hoje nós temos a população rural, parece que de beneficiários é maior do que as pessoas que moram no campo. Quer dizer, ou seja, tem muita gente que mora em cidade se beneficiando da aposentadoria rural, ok? Então, se isso for ajustado, provavelmente não vai ser necessário. Então, na reforma de 1 trilhão e 200 bilhões, se ficar em torno de 1 trilhão, atende às necessidades econômicas do país. Então, não tem por que brigar por um detalhe aqui ou um detalhe acolá. Eu acho que o importante é que a gente ultrapasse essa fase para poder começar a discutir outras grandes reformas que são necessárias, como a reforma tributária, como a reforma fiscal, quer dizer, ou seja, os gastos do Estado, como a reforma política. Nós temos uma porção de coisas que precisam ainda ser tratadas, mas que qual é a raciocínio? Rapaz, se o barco vai afundar, não adianta discutir que cor a gente vai pintar. Vamos primeiro evitar que ele afunde para depois discutir como é que a gente vai pintar, como é que a gente vai arrumar o resto. E isso aí me parece que eu não conheço nenhum economista que diga que não é necessária. Eu só conheço alguns que discordam de um ponto, discordam de outro ponto, que é natural. Isso não existe, não é uma ciência exata, a economia. Então é natural que hajam divergências. Agora, o que é importante é que seja aprovada uma reforma que dê um alívio nas contas públicas e permita às autoridades financeiras cuidar de outras questões. Mas é o nosso ouvinte, Marta Mota, lembra aqui. Mas o ministro da Economia disse que se a reforma não for a que está sendo apresentada pelo governo, ele vai embora. E aí? Não, o que ele disse foi que se baixasse de 600 bilhões. Pois é, ele pega o aviãozinho, sai do barquinho e deixa o barquinho afundar, não é? É cômodo, né? O Evandro Martins, nosso ouvinte, diz: caro Plínio, como seu admirador crônico, olha só, ele é admirador crônico,
O parabenizo pela sua coerência e segurança nos seus argumentos, e isso incomoda os reacionários de plantão. Pergunta que não quer calar. Relativamente à reforma da Previdência, eu só queria entender as razões que levam alguns trabalhadores a apoiar esse perverso projeto de reforma da Previdência Social, que abertamente é defendido pelos empregadores, só pelos empregadores. Algum órgão de trabalhadores apoia essa maldade? Pergunta o nosso ouvinte Evandro Martins. Teve gente, um bocado de gente que foi às ruas aí para apoiar, de sindicatos, né? Eu não sei, não saberia dizer se tem alguns... Enfim, mas a reforma, de fato, é uma coisa mais ou menos consensual. Mas o problema é qual reforma? É qual reforma? A outra questão que eu gostaria de esclarecer que é o seguinte, o Centrão, na verdade... talvez Quem está falando do PP, é isso? Talvez as pessoas não se lembrem, mas eu me lembro bem. O Centrão surgiu na Constituinte. E o Centrão era um grupo ideológico na Constituinte. Ele surgiu porque tinha uma esquerda organizada. Aí esse pessoal mais à direita começou a perceber que a Constituição podia ter um caráter muito esquerdista. Então se organizaram no Centrão, altamente democrático. As ideias foram disputadas ali. Depois esse Centrão foi organizado pelo Eduardo Cunha. Aí que começou... ter problema sério dentro do toma lá da cá e etc. Mas tanto é que o nome é equivocado chamar esse grupo hoje de Centrão, que acho que está mais para direitão, né? Mas na época era um Centrão, porque tinha o pessoal mais à esquerda, o pessoal, né, enfim, e eles se organizaram como um grupo, digamos assim, um grupo mais conservador, mas era um grupo ideológico, não era um grupo, mesmo porque na Constituinte não teve, né, esse negócio de tomar lá da cá. Essa é a origem do Centrão, que depois o Eduardo Cunha deu aquela conformidade nele que acabou provocando aquelas tragédias que a gente está pagando o preço até hoje. Mas que os que ainda não foram presos continuam lá. O pessoal do Eduardo Cunha. Veja só, eu não sei o que tem dentro do Centrão um por um. Né? E pode ter gente de toda espécie e qualidade. Eu estou dizendo, o Centrão foi um dos responsáveis por essa desgraça que a gente está sofrendo até hoje, que eu acho que desses pontos graves foi o impeachment da Dilma, né? Que era ser feito, que ia ser resolvido todos os problemas. Depois era a reforma trabalhista, depois era a terceirização e chegamos agora aqui. Ó. O resultado é 0,2 de PIB negativo no primeiro trimestre. E vai piorar se nós não conseguirmos chegar a algum consenso. O Célio Silveira, falam em cortar privilégios e até agora não foi explicado quem será atingido com os cortes desses privilégios. O Domingos da Aerolândia, essa reforma da Previdência só quem defende é banqueiro e empresário e um povo que torce pelo Bolsonaro. Não vai trazer benefícios a nenhum pobre, diz aqui o nosso ouvinte. Vamos lá, vamos a mais um rápido intervalo. Eu convido mais uma vez os ouvintes a participarem aqui do programa pelo telefone 8530-664030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589. Também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online, e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN, @o Povo Online. Volta hoje com as participações de Luiz Eduardo Fontinelli Barros, economista, e de Plínio Bortolotti, jornalista, e claro, muitas participações, como sempre, dos nossos ouvintes, que entram em contato conosco pelo telefone 8530-664030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589. E também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online, pelo Twitter, @o Povo CBN, @o Povo Online. E convido mais uma vez, eu tenho que dar a resposta ainda hoje, ao final do programa, né? Qual foi a enquete vencedora aí do tema para amanhã? As opções são: 1, COAF deveria ficar sob a responsabilidade do ministro Moro. Opção 2, foi correto o STF ter criminalizado a homofobia comparando ao crime de racismo. O Tito Lívio, nosso ouvinte que mora na Aldeota, participa muito aqui do programa, ele diz assim: concordo muito com a Associação de Juízes Federais, tendo em vista que o judiciário é um poder à parte, deve se manter distante dos demais, já que terão que julgar não só os membros do Legislativo e Executivo, como também declarar leis inconstitucionais. O ministro Toffoli errou feio. Para quem se interessar, hoje terá seminários sobre a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa às 15 horas. Legal, né? E ele diz ainda assim: corrigindo o convidado, o Guedes disse sim que se não poupar 1 trilhão em 10 anos, ele vai embora. Ou seja, é imexível sim. Ele está falando imexível seria a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo. O João Donato Júnior diz: olha só o comparativo que o Plínio está fazendo entre um protesto legítimo e outro que nem sabe o que estão pedindo.
É a opinião do nosso ouvinte. Opinião, livre de pensar é só pensar, como dizia o Milor Fernandes. O Diego Caetano, mais uma aqui para o Plínio. Plínio, em que a reforma prejudica o mais pobre? Até onde observei, o pobre contribuirá menos e o rico mais. O pobre receberá o mesmo valor, porém o mais rico terá um corte substancial. Então, queria saber no que o pobre é tão prejudicado. Essa é uma proposta interessante, de fato. Agora, eu acho que você não pode considerar, por exemplo, da mesma forma que tem o pobre paga menos e o rico paga mais, mas a economia, a maioria da economia que se vai fazer, vai sair do regime geral. O regime geral da Previdência é onde estão todos os trabalhadores da iniciativa privada. O teto do regime geral é em torno de R$5 mil. Se cerca de 70% ou 80% de quem está no regime geral, o índice pode estar um pouco equivocado, mas não está errado, ganha até 2 salários mínimos. É daí que vai sair a maior parte da economia. É daí. Então, outra coisa é você estabelecer umidade de aposentadoria, independentemente se a pessoa trabalha num escritório ou trabalha num serviço pesado. Então, essas coisas assim que são equivocadas, não é? A meu ver, não é? Você acha que uma pessoa com 60 anos pode estar correndo atrás de um caminhão de lixo no meio da rua? Não pode. Então você tem que estabelecer critérios. Da mesma forma que tem essa escala progressiva para desconto, devia ter uma escala progressiva para quem ganha menos se aposentar mais cedo. Né? Alguma coisa assim, né? Não sei nem se isso é possível, algum atuário pode dizer. Mas a questão é que a maior parte da economia vai sair do regime geral da Previdência, onde estão todos os trabalhadores da iniciativa privada. Muito bem, Luiz Eduardo Fontinelli Barros. Eu queria só perguntar ao Plínio se ele acredita que se o governo propusesse baixar as aposentadorias dos políticos, dos funcionários públicos, quem é que iria votar neste Congresso a favor disso? Não sei. Ninguém. Não sei. Então, se votando do jeito que você diz, já não encontra apoio, imagine se quisesse ir mais fundo. Eu concordo que o que nós deveríamos repensar o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é totalmente inchado e não é justo uma pessoa ganhar R$1.000 e outras pessoas ganharem 30 mil, 40 mil, 50 mil do dinheiro público. Se é do dinheiro privado, pois é, Luiz Eduardo. Aí é que é a questão. Se vai em cima sempre da parte mais frágil. Não, mas você vai em cima da parte mais frágil. Então nós não podemos mexer com quem ganha muito. Arquimedes já dizia, 3.000 anos atrás, que a política é a arte do possível. Quer dizer, eu concordo com você, mas se o menos não consegue, imagine o mais. Não, mas tudo bem, então, Luiz Eduardo. Agora, e depois vamos partir para o segundo ponto, que é mudar a Constituição, fazer uma nova Constituição que redimensione o tamanho do Estado, e aí sim a gente vai poder ter um outro país. Mas eu estou no papel de crítico. Ora, se eu estou vendo isso, a minha obrigação, acho que como jornalista, é esclarecer as pessoas. Né? Tudo bem, então você está dizendo assim, nós vamos fazer reforma assim, porque se for atingir um setor mais privilegiado, não vai conseguir. Sinto muito, eu não posso pensar assim. Sim, mas as pessoas que têm que apresentar o resultado têm que pensar assim. Problema delas, né? Agora, eu não vou deixar de... Eu não sou um crítico, eu não vou deixar de fazer. E além do mais, se você busca... Não existe só a saída que os liberais querem para a economia. Não existe só essa saída. Né? Então, você apresenta um caminho único, diz que não tem outro jeito e pede para todo mundo aderir àquilo. Sinto muito, eu não vou aderir a isso. E muita gente não vai aderir. Existem centenas de caminhos para você corrigir. Olha, pega a Argentina. Disseram que o Macri ia implementar o liberalismo lá, ia superar os anos Kirchner, que foram ruins. E agora o que está acontecendo? Inflação de 50% este ano lá. Greve geral ontem dos trabalhadores. Então, olha, não há um caminho único. Então, eu acho que essa questão... pode existir. Em canto nenhum deu certo o caminho único. Em todo canto do mundo você tem que sair compensando uma coisa ou outra. Agora, o que nós temos que entender é, uma coisa é você pensar em inclusão social e outra coisa é ter um Estado inchado. São duas coisas distintas.
Eu acho que concordo com a inclusão social, inclusive para o capitalismo, isso é um princípio do capitalismo. O capitalismo industrial e comercial, ele precisa de consumidores que ganham dinheiro bem para comprar os produtos. Concordo, mas então, está fazendo o inverso. Pois é, aqui. Mas aqui não. Nós estamos, no Brasil estão fazendo o inverso. Vamos lá. Cheio de distorções que precisam ser corrigidas se a gente quer construir. Eu não tenho compromisso nenhum com o liberalismo. Tem muita coisa do liberalismo que eu concordo. Olha, veja só, quando você reduz o salário mínimo, como foi reduzido agora, o que acontece? A pessoa tem mais ou menos dinheiro para comprar? Tem menos. Sim, mas se você não paga, se você desemprega o cara porque não pode pagá-lo, ele vai ter nada para comprar dinheiro. Por que não se faz um plano, por exemplo, para retomar esses centenas de obras públicas que tem no Brasil, por exemplo? Ninguém. Que dinheiro vai pagar? Bom, enfim. Vamos cortar onde? O Brasil tem de reserva trilhões de reais. Tem de reserva trilhões de reais. O governo está propondo aí, está fazendo um estudo de como vender parte dessa reserva para diminuir a dívida, diminuir os juros e ter mais dinheiro para gastar. O Brasil, olha só. Agora, não se vê ninguém discutindo isso. Por acaso eu anotei isso. Ninguém reverberando isso. O Brasil tem 1 trilhão e 200 bilhões no Caixa do Tesouro Nacional. Tem 1 trilhão e 13 bilhões no Caixa do Banco Central. E tem 1 trilhão e 400 bilhões de reservas internas. O Brasil está sem dinheiro? Eu acho que não. Mas entenda. Agora entenda vamos lá. É uma questão de economia, Plínio. Se você pegar esse dinheiro, imagine o seguinte, se o governo põe 1 trilhão no mercado e a produção não aumentou, o que é que acontece? Os preços sobem. Sim, mas se você tem consumo, você tem produção. Nos anos Lula aprovaram isso. Quem é que vai produzir? Não, se a pessoa começa. Se o governo vai ter dinheiro amanhã para pagar as contas. Está todo mundo parado esperando que o governo prove que vai ter dinheiro ano que vem, que vai estar empregado ano que vem. Não, esse que é o problema da reforma da Previdência. A questão também é essa. Olha, veja só. Eu citei aqui. O que já está chegando no final do programa, eu tenho que. Rapidinho, prometeu, tira Dilma que resolve o problema da economia. Faz a reforma trabalhista que resolve o problema da economia. Aumenta a terceirização que aumenta. Vota no Bolsonaro que o otimismo vai fazer com que os empresários invistam. Isso é que nós fomos e muita gente foi incentivada a acreditar. Vamos lá, o Diego. Pelo mercado, pelos empresários, não sei porquê. Tinha uma oposição que trabalhava ao mesmo tempo para acabar com esse otimismo. Então você tinha uma injeção de otimismo aqui, uma injeção de pessimismo. Não vou dar considerações finais para vocês. Mas você não pode exigir um comportamento que você quer do seu adversário. Isso tem que ser levado em conta em política. O Diego Caetano, nosso ouvinte, diz: Luiz Eduardo, a proposta do governo é justamente essa. Ela retira sim privilégios dos políticos. Hoje se aposentam com 33 mil e com a reforma não passará de 6 mil. E Plínio, é claro que a maior parte da economia vem do regime geral, é nela que se concentra a maioria. O que você não respondeu é no que o pobre está sendo lesionado. É no tempo de contribuição? Nesse caso, passou da hora. Inclusive, os outros governos já diziam isso. É consenso. Tem aqui também o nosso... Se eu estou discordando, não é consenso, né? Tem pelo menos uma divergência. Muito bem. O Bruno Gomes, nosso ouvinte, diz: para analisar o impacto do regime geral deve-se considerar os valores per capita. É onde estão as maiores discrepâncias com outros regimes. É um erro isolar as análises sem observar o denominador. A reforma equaliza as possibilidades de ganhos para todos. O Rondinelli Nogueira do Papicu diz: falamos em uma reforma perversa. Que tal falarmos de cortar juros abusivos dos banqueiros para organizar a Previdência e diminuir a DRU, a DRU? O Ronaldo do Cocó: a manifestação a favor do governo foi elitista. Conheço algumas pessoas que participaram e deixa eu te dizer, são todas ricas, fazem parte da elite e não se importam com o pobre. Vamos lá, que a gente tem que agora encerrar o programa. Vou dar 10 segundos e olhe lá para você, Plínio. Um abraço a todos. Muito bem, 15 segundos para você então, Luiz. Eu acredito que a reforma da Previdência vai passar. Olha, muito bem, tá aí, mensagem de otimismo. O Francisco José do bairro Demócrito Rocha diz: por que Bolsonaro parou de falar bandido bom é bandido morto? E tem um tema rapidinho, olha, só para eu avisar, o tema que ganhou para a enquete de amanhã, na enquete que a gente pedia para escolher o tema do programa de amanhã, foi com 51% apenas, uma diferença mínima, né? E foi a opção 2, que o tema é: foi correto o STF ter criminalizado a homofobia comparando ao crime de racismo? E só para não passar aqui o que eu falei no início do programa, que a gente ia perguntar sobre o COAF. Vou voltar de novo a palavra para o Plínio para dar 5 segundos. Faz muita diferença o que o Ministério do COAF, a que Ministério COAF está ligado, Plínio? Eu acho que não.
Eu acho que não. Vai dar um pouco mais de trabalho pro Moro, mas vai funcionar do mesmo jeito. Ok. Muito bem, muito obrigado, Pini, muito obrigado, Luiz Eduardo.